tempo, viu? Mas quando esse comportamento se torna um problema, principalmente ali na infância, os pais precisam ficar atentos. Juliana Santos está de volta ao vivo. Até que ponto a timidez é considerada normal, hein, Juliana? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, né? Vamos falar agora, como você mesmo disse, sobre timidez na infância, né? Às vezes a gente observa, né, alguns comportamentos da criança, acha que é normal, né, para o período que ela está ali se desenvolvendo, crescendo, mas é sempre bom ficar atento aí a algumas questões. Para a gente entender melhor, né, o que observar, né, nas nossas crianças, eu converso agora com a Ana Cláudia Salles, que é psicóloga, está aqui comigo. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Ana Cláudia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade, né? Quais são as principais causas da timidez nas crianças? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui na casa. Olha, a gente tem que começar a observar uma criança, todo mundo realmente tem um pouquinho de timidez, né? Por incrível que pareça, até pessoas bem extrovertidas, às vezes já é um sinal de timidez em algum momento. E quando a gente está falando de criança, a gente precisa ficar um pouquinho mais antenado, porque uma timidez, se ela pende para um lado patológico, ela pode causar vários danos quando essa criança chegar na vida adulta, principalmente, por exemplo, conseguir um emprego, alguma coisa, fazer um desenvolvimento, ou fazer uma apresentação num trabalho, num seminário, numa faculdade, né? Existem pessoas, eu já vi casos de pessoas apresentarem seminário de faculdade de óculos escuros, sentado, devido à timidez tamanha que não foi cuidada lá na infância. A timidez, normalmente, não é uma via de regra, mas é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Elas são tão exigentes consigo mesmo e querem um perfeccionismo tão grande que elas acabam preferindo ficarem caladas ao ponto de falar e, de repente, cometer erros. Pais, às vezes os pais eles exigem muito dos filhos. Não que não seja para exigir, mas a gente tem que dosar tudo na nossa vida. A gente tem que ter cuidado, a criança está em formação, ela está na construção cognitiva dela, e às vezes, quando ela é repreendida, né, desde pequenininha, então, para que ela não seja mais repreendida, ela vai ficando mais introspectiva cada vez mais. Não existe uma receita pronta para a gente identificar a timidez em casa. Se os pais estão percebendo que a criança está um pouco mais introspectiva, mais do que o normal, porque existe, dentro da psicologia, a gente tem uma curva que a gente chama curva da normalidade, que é 80%. Está dentro da faixa da normalidade, 10% para mais e 10% para menos. Se a criança é muito extrovertida, ela está ultrapassando a faixa. Se ela é muito tímida, também. A gente utiliza o parâmetro que a gente vê no dia a dia das pessoas, uma pessoa que não é um profissional. Então, ela percebeu que essa criança está introspectiva, que ela está calada, que chega a visita, ela vai se retrair, ela vai para o quarto, ela quer ficar mais isolada. Isso é um fato que é preciso ter atenção. Se não é uma criança que, lamentavelmente, vai estar nas redes sociais o tempo inteiro, que isso é um risco, os pais precisam ficarem atentos a isso, que até 6 anos, nada de tela, depois disso, controlar o horário. Se ela não está assim, então é uma criança que ela vai ficar brincando no quarto sozinha, ela vai estar isolada. Aí é importante, pode ser que não seja uma timidez muito agravante. Mas é importante, sim, a gente sempre tirar a dúvida. Esclarecer. Olha, está acontecendo isso, deixa eu procurar um profissional habilitado, gente, um profissional psicólogo habilitado para tentar ver o que é que está acontecendo. Existem alguns testes ou a própria avaliação clínica, conforme algumas entrevistas com a criança, com os pais, a gente vai conseguir observar, porque só olhando e observando, a gente vai dizer, olha, aqui pode pender para uma questão patológica, então vamos cuidar disso antes como prevenção. Isso é muito importante, mas que os pais precisam estar atentos. E, Juliana, a gente tem que ter muito cuidado. Ninguém gosta de ser constrangido na frente de ninguém. Eu não gostaria que, de repente, alguém chegasse aqui e me constrangesse, que eu acho que você também não.
A criança sente também. É preciso ficar atento, pai e mãe. Tenham cuidado. A criança fez alguma coisa que era inapropriada, porque a criança não sabe diferenciar certo do errado. Tem adultos que não sabem, imagina uma criança. Chame a criança num local, converse com ela, explica para ela, isso aqui não é apropriado nem dessa forma. Vamos tentar fazer diferente, porque isso é importante. Porque eu vou evitar estar constrangendo, aí às vezes os pais exigem demais e a criança vai se fechar numa caixinha a 7 chaves e não vai conseguir mais evoluir. A gente sabe que tem pessoas que são, né, mais tímidas do que outros, né? Isso faz parte ali, né, da personalidade, do temperamento, enfim. E acaba acontecendo isso com as crianças também. Então, a forma como os pais ou responsáveis lidam com isso, né, como eles observam isso e lidam com isso também é importante, né, de extrema importância para que essa criança se desenvolva aí de uma forma melhor, né, que ela consiga aí melhorar em relação à timidez que ela já tem. Isso. A forma que os pais responsáveis, responsáveis, né? Porque tem muitas crianças que moram com os avós, tio, enfim, existe aí uma infinidade de fatores. É importante estar observando e é importante você tentar administrar uma relação saudável, uma família funcional. Porque, às vezes, também, quando a família é muito disfuncional, né, aquela família que tem muitas brigas, muitos problemas dentro de casa, pai ou mãe alcoólatras, que existem mães também que são alcoólatras, que são pessoas doentes, ninguém vira alcoólatra porque acha bonitinho, são pessoas que estão em adoecimento. Então, é preciso ter esse cuidado, esse olhar mais carinhoso. E, assim, uma das coisas que a gente que chama atenção, que pode ser patológico, muita transpiração na mão, a criança começa a transpirar demais na axila, começa a tremer, vai falar assim, começa com a voz trêmula. Eu acho que isso é importante também os pais começarem a observar, porque isso pode ser um sinal de timidez. E, às vezes, não é timidez. Aí a gente vai pender para um assunto, para uma próxima situação. Às vezes, a criança passou por uma situação que não foi legal, né? Algum adulto pode ter causado algum dano nessa criança, então ela vai se retrair. A gente precisa saber o que é timidez e o que é uma criança que pode ter sofrido algum tipo de abuso. E não só abuso sexual. Existem outros tipos de abuso que a criança sofre que também faz com que ela se retraia. Quando é que é interessante que esses pais, esses responsáveis, busquem ajuda? Olha, a partir do momento que a criança muda de comportamento, independente de timidez, ou de ficar muito expansiva ou muito agressiva, toda criança precisa de uma ajuda. Ela vai precisar de uma avaliação psicológica para a gente entender se ela está dentro das atividades de vidas diárias, quando houve uma mudança muito brusca nisso, então os pais precisam realmente buscar uma ajuda, porque tudo que é cuidado desde quando a criança é bem pequenininha, a gente pode evitar um dano maior quando ela se torna um adulto, para de repente não se tornar um adulto que não consegue arrumar um emprego, mas aí, não consegue parar no emprego, não sei o quê. Gente, vamos entender o que é que passa na mente dessa pessoa. A gente precisa também ser mais empático. Os pais precisam ser mais empáticos. Deixar de serem generais e passarem a ser pais e mães. Porque crianças não são robôs que a gente controla e elas vão fazer tudo. Crianças vão fazer criancices. Isso é normal. Mas se toda hora que uma criança chegar aqui, por exemplo, tem uma gatinha ali, a criança vai passar a mão no gato e a mãe ou o pai vai brigar com a criança, cara, ela está fazendo com que a criança não queira mais chegar perto de um animal. E qual o problema? Até um adulto vai passar a mãozinha no gato. Então, a gente precisa entender que pai e mãe também precisa ter mais empatia pelos filhos. Eu sei que nós estamos numa vida corrida, é muito difícil, feito eu estava conversando com você há pouco. Hoje a mãe, a mulher, ela tem várias funções, não é só ser mãe, é ser mãe, dona de casa, esposa, enfim, trabalha fora. Então, isso faz com que a gente tenha uma sobrecarga e, às vezes, a gente não percebe que o filho está tomando por um caminho que não vai ser bom. E a gente, para evitar isso, a gente procura um profissional, leva ele, tá tudo bem, tá. Mas aí a gente pode ajustar algumas coisas, às vezes
poucas sessões já dá uma resolução boa. É lógico que não dá para a gente dizer assim, não, tem gente que faz tratamento de 1 ano, 2, 3, tem gente que com uma sessão já resolve. Perfeito. Ana Cláudia, muito obrigada por conversar com a gente, né? A gente falou com a Ana Cláudia Salles, psicóloga. Estamos falando sobre a timidez, né, na infância, o quanto é importante os pais, os responsáveis observarem, né, verem o comportamento das crianças, né, para ajudarem essas crianças, caso necessário. A função aí dos pais e responsáveis é essencial, né, para auxiliar essa criança no desenvolvimento, no crescimento saudável dela. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Que conversa tão bacana, né?